Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica do Sul desta semana, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos nesta jornada pela lição bíblica deste terceiro trimestre de 2025, que tem como tema Igreja Viva, a revitalização e a plantação de igrejas segundo as Escrituras. Por gentileza, compartilhe o nosso link, o link da Escola Bíblica do Sul desta semana. Não se esqueça, deixa aí o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal. Quem ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva. TV Promessa RS vai abençoando aqui o nosso canal. E depois disso é só ativar lá o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Fique aqui com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 11 dessa semana, Cultura do Discipulado. Amém. Amém. Com a gente, Pastor Daniel, lá da Barra do Quaraí, esposo da missionária Inácia, diretor financeiro da Convenção do Rio Grande do Sul e também pastor em Belo União. Amém. Lá no Uruguai. Belo União, né? Olha só, tá com Belo União e Barra do Quaraí. E Barra do Quaraí. Amém. Olha só. Muito bem. Pastor Daniel, que outras vezes já esteve aqui com a gente, né? Já tem nos abençoado bastante e hoje está nos dando a honra de retornar aqui com a gente. Pastor Rogério também, né? Amém. Agradecemos aí o pastor Alessio também nos auxiliando aí, ajudando, né? Amém. Que Deus abençoe esse estudo de hoje aí. E o pastor Daniel, por mais uma vez, né, atendeu o nosso chamado ali, né? Graças a Deus. Sempre, né? Amém. Sempre nos abençoando, sempre contribuindo. Né? Pastor Daniel, seja bem-vindo, meu irmão. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Fique à vontade aí para dar a sua saudação aqui para o pessoal. Amém, pastor Alessio, pastor Rogério, graça e paz a todos. É um privilégio para mim poder estar novamente aqui juntamente com vocês para poder a gente comentar um pouco sobre esta lição bíblica. Eu deixo aqui a minha paz também a todos os nossos irmãos que estão aí acompanhando esta série de lições bíblicas. E vamos juntos, né, aprender um pouco mais a respeito deste tema de tão importância para nós cristãos, cultura de discipulado. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores e pela vida de todos aqueles que nos acompanham aqui nessa série de lições bíblicas. Um abraço a todos. Amém. Amém. Pastor Rogério e pastor Daniel, quando se fala de discipulado, para a gente aqui, eu confesso que é um dos pontos que, assim como célula, e nós vamos entrar necessariamente nesse assunto também sobre as bases missionárias, os pequenos grupos, as células, né? Sim. Discipulado é algo nerval da Igreja de Cristo, né? Sim. E eu fico assim agradecido a Deus pela oportunidade de nós falarmos sobre discipulado, principalmente no que diz respeito aqui, a gente vai ver uma das fases, e o pastor Daniel vai nos ajudar bastante, em relação ao discipulado individual, né? Algo que as igrejas perderam com o tempo. Nós precisamos resgatar urgentemente este processo do discipulado individual. A gente faz curso de discipulado, uma coisa muito mais ampla, e que não é ruim, mas não é só isso, o discipulado mesmo é vida na vida, né? Sim. E a gente vai ter oportunidade. Então, pastor Daniel, que Deus te use mais uma vez, meu irmão. E vou pedir aqui, já para entrarmos aqui no assunto, como a gente sempre faz, olha, lição de número 11, estamos caminhando já para o final, pastor? Quase no finalzinho já no negócio, Que né? coisa, Passa né? rápido, né? Já tá rápido. Estamos indo aí para a antepenúltima lição desse trimestre. Pastor Daniel, por gentileza, a cultura de discipulado, texto básico em João, capítulo 13, tem o objetivo, a introdução. Por gentileza, faz aí para a gente o comentário inicial aqui já, para trazer os nossos alunos aqui da Escola Bíblica do Sul para dentro da lição de número 11, por gentileza. Amém, pastor Alessio.
O pastor, o senhor iniciou aí dizendo a respeito de uma cultura importante, né? Que muitas vezes nós deixamos um pouco de lado devido às bases missionárias, aos pequenos grupos, às células, mas hoje nós vamos ver que não é somente uma forma, né, que a igreja deve adotar para crescer na cultura de discipulado, né? O que é cultura, né? Cultura são conjunto de valores, né? Então, existem muitos conjuntos de valores que nós podemos aplicar no dia a dia do discipulado da igreja, né? E a cultura do discipulado, ela deve refletir a nova aliança, né? Estabelecida por Deus, que é caracterizada pelo amor, né? A aliança de Deus com a humanidade é o próprio Jesus, né? E o próprio Jesus disse que, através da sua palavra, que Deus amou o mundo inteiro. Então, através do amor, nós temos que levar avante essa cultura, discipulando as pessoas, porque essa era a ação de Jesus, né? Como era o discipulado de Jesus? Então, aí o pastor citou o texto base, né? As palavras de Jesus. Ele está dizendo ali: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Porque Jesus, ele cobra aqui a demonstração de amor dos discípulos uns pelos outros, porque foi a forma que Jesus discipulou aqueles que ele estava ali ensinando. Ele ensinou, através do discipulado, o amor uns pelos outros. Vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Então, entender a importância de uma cultura de discipulado é importante para para a saúde da igreja. Este é o objetivo da nossa lição. Temos que entender, né, qual é a cultura do discipulado para que a nossa igreja, ela tenha saúde, né? E nós temos algumas sugestões. São sugestões práticas, né? Sugestões práticas de ações, né, que devem ser promovidas na igreja, e são ações que nos levam à intenção de discipular pessoas para Cristo. O importante é isso, né? Levar pessoas a ser discípulas de Cristo. Durante o ministério de Jesus, durante o seu ministério, ele realizou inúmeras tarefas, né? Nós aprendemos nesta lição. Tarefas que levou os seus seguidores a tornar discípulo dele de várias formas, né? O discipulado, então, estava por trás de todos os afazeres do nosso mestre. Tudo o que ele fazia, ele estava intencionado a levar as pessoas a se tornar seus discípulos. Então, a lição vai nos mostrar que existem muitas atividades, né? Atividades que podem fazer parte da vida, né, da igreja. Atividades que não nos deve levar apenas a um ativismo, né? Apenas cumprindo uma agenda, mas atividades intencional que nos leva a fazer discípulos para o Senhor Jesus. Esta é a intenção da lição de hoje, quando falamos sobre cultura de discipulado. Amém. Excelente, né? Ótima introdução. Amém. Pastor Daniel, a primeira pergunta diz assim, ó, após ler a introdução e os 2 primeiros parágrafos do item 1, responda. Você considera o discipulado algo importante? Como deve ser um discípulo? E leia também João 8 e 1 João capítulo 2. E antes de responder, aí me permita essa questão da sua fala, só pensar essa palavra intencional. Né? Eu acho que isso é muito importante, pastor Daniel, pastor Rogério e todos os irmãos e irmãs, principalmente líderes de ministérios. Todos os eventos, eles não podem ser
um fim em si mesmo, né? Neles mesmos. Eles precisam ter uma intencionalidade. Todo evento nós precisamos aproveitar isso para formar discípulos, não é? Senão fica o evento pelo evento. Sim. Né? Acabou o evento, acabou tudo, né? Acabou tudo. Não tem continuidade, né? Não tem. Como fazer isso na prática, né? Ó, o culto, como pensar nisso na prática, começo, meio e fim. As séries de sermões ajudam muito, porque você diz, olha, esse mês eu vou ensinar a minha igreja nesta área, desta forma. Quando eu faço qualquer culto jovem, um retiro jovem, tem que ser tudo pensado para quem entrar nos nossos eventos. Pode ser eventos rápidos, de 1 ou 2 horas, pode ser eventos de um final de semana, pode ser, mas eles precisam sair de lá impactados. Tem que ter, né, todo um pensamento, é intencional mesmo. Ó. Nós vamos ministrar sobre isso nesse primeiro sábado, no segundo. Tá? Tem que pensar no sentido de que quando a pessoa ela entra no mês, ela vai sair diferente no final, porque tem um processo aqui. E é tudo de uma forma muito pedagógica, como o pastor Daniel. Por isso entendi que seria necessário deixar aqui para os irmãos essa questão que o pastor Daniel ele frisa. Intencionalidade. Sim. Tem que ser pensado, tem que ter uma intenção por trás disso. Né? Amém. Muito bem, pastor Daniel. Por gentileza, então, meu irmão. A primeira pergunta contigo. Sim, pastor. O discipulado, ele é importante, né? Temos que considerar importante a resposta da pergunta. Por quê? Né? Como deve ser um discípulo? Né? Um discípulo, ele deve ser alguém que procura aprender a ser como o seu mestre. Então, no discipulado, nós temos que levar alguém a ser como aquele que está discipulando. Quando Jesus estava discipulando os seus discípulos, a intenção dele era que, após a sua ascensão aos céus, os discípulos replicassem aquilo que Jesus estava ensinando, né? Então, o discípulo de Cristo, ele tem que replicar aquilo que Jesus ensinou. Como? Ele deve replicar a presença de Jesus ao mundo. As pessoas precisam sentir a presença de Jesus através do discipulado. Porque Jesus mesmo falou em sua palavra, né? João deixou declarado que nós, como verdadeiro discípulo de Jesus, temos que permanecer na sua palavra, né? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É o que João está nos ensinando, né? Então, um discípulo, eu tenho que levar um discípulo a ser não apenas um admirador de Jesus. Não, ele não pode ser apenas um admirador de Jesus, né? Ele tem que ser um aprendiz, ele tem que aprender com Jesus. Então, é importante nós termos este discipulado na igreja, para que nós possamos replicar todo o amor de Cristo demonstrado ao mundo através da sua palavra. Amém. E é importante, né, pastor Daniel, como o senhor colocou ali, o discipulado, nós ensinarmos aquilo que Cristo, né, que Cristo fez, como nós fomos ensinados, né, e nós como discipuladores também, nós temos a obrigação de andar como Cristo andou, porque como é que eu vou discipular alguém só falando o que deve ser feito se eu não vivo o que eu estou falando, né? Porque eu acho que isso hoje é o mais complicado às vezes de se fazer, né? Às vezes a pessoa quer discipular alguém, mas ela mesmo não demonstra para os discípulos ali como deve caminhar. De repente eu posso falar muito bem como ela deve se comportar, como é uma vida de um cristão. De repente eu sei isso de cor, né? Eu leio toda a Bíblia, sei e falo. Só que quando a pessoa olha a minha vida e vê como é que vive, olha, como assim? Ele fala para viver dessa forma e vive de outra forma. Então não justifica, né? Então o discipulado, mais do que a palavra em si, claro, não estou tirando a importância da palavra, estou dizendo que mais do que a palavra é viver a palavra. Não a palavra prática. A palavra prática, exatamente. Jesus
ele veio e fez tudo que ele fez nessa terra para nos deixar como exemplo de como nós deveríamos viver. Isso é a palavra dele. E agora, cabe a mim entender essa palavra e viver como ele viveu. E assim, outras pessoas, através do meu testemunho de vida, né, obviamente vai dar continuidade a isso, né? Então, assim, eles, de certa forma, o discípulo ele vai nos imitar, mas porque nós imitamos a Cristo, não porque eu imito o Rogério, né? Essa deveria ser a ordem correta, né, pastor? Podemos dizer assim, ó, que faça o que eu mando e faça o que eu faço. Exatamente. Né? É isso aí. Faça o que eu mando e faça o que eu faço. Exatamente. Né? No comentário aí que os pastores estão fazendo, o discipulado ele envolve relacionamentos, né? Relacionamentos generosos, né? Um relacionamento que nos leva a viver, vamos a viver em comunidade, né? E em comunhão uns com os outros, né? Sendo um exemplo de vida, igual o pastor está falando aí. Nós temos que ser um exemplo de vida mesmo, temos que dar exemplo de vida, né? Como que nós vamos ter relacionamento com as pessoas, que o discipulado nos leva a isso, né? Crescer, né? No relacionamento uns com os outros, né? O discipulado envolve o estudo da palavra, então como que eu vou estudar a palavra com alguém e não vou demonstrar para ele que eu sou discípulo de Jesus como a palavra me ensina, né? Então, é importante essa colocação mesmo para que nós possamos refletir sobre isso, né? Amém, amém. Obrigado, pastor Daniel. Pastor, vamos então para a segunda pergunta. Ela nos coloca assim, ó. Leia Atos 9, 16, 23, Mateus 29, do 19 ao 20, depois Atos do 6 ao 7, 14 e 21 também. E responda, por que um discípulo precisa viver como a igreja e fazer novos discípulos? Baseie-se também no item 1. Pastor Daniel, nos auxilia aí com essa pergunta. Por que, então, que esse discípulo ele precisa viver com a igreja? Ele não pode viver sozinho, isolado. Muito bem. Temos alguns textos aí que nos fala sobre a conversão de Saulo, né? Quando Saulo foi ao encontro, né? Quando Saulo encontrou com Jesus ali no caminho de Damasco, então logo ele entendeu, né? O chamado de Jesus. E logo que Paulo entendeu o chamado de Jesus, diz o texto, né? E ele procurou os discípulos, né, de Jesus. Ele procurou os seguidores de Jesus, né? Por quê? Porque ele queria estar unido com o discípulo de Jesus. Então não existe discípulo separado do corpo, de forma alguma, né? Todo seguidor de Jesus deve estar conectado à igreja, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Então não existe discípulo isolado, não existe discípulo desligado do corpo. Não, né? Então, o processo de discipulado, ele sempre deve ser compartilhado com a comunidade cristã. Então, eu preciso estar sempre compartilhando, né, esse princípio do discipulado com a igreja. Eu não posso querer fazer um discipulado fora do corpo, né? E isso foi cumprido, né, na íntegra pelos discípulos. Eles cumpriram fielmente esse mandado, né, do Senhor Jesus, fazendo multiplicar o número daqueles que seguiam Jesus, né? Essa foi a ordem de Jesus, e de por todo mundo fazer discípulo de todas as nações, né? Então, não ficar apenas eu sou discípulo de Jesus e pronto. Não, eu preciso estar ligado na igreja, né? No corpo, na igreja que é o corpo de Cristo. Amém. Amém. É isso mesmo. Amém. E aqui, ó, é importante, né, pastor, que essa questão do fazer o discípulo não é algo fácil também, porque ele precisa de tempo, né? Sim. Às vezes você precisa de tempo do seu tempo para disponibilizar para a pessoa, né, que está sendo discipulada, né? Porque não é na correria, não é um negócio que você, leia aí que você vai... Não, às vezes você precisa
ajudar ela a entender, compreender. Às vezes você não sabe a fase da vida que ela está vivendo, o que ela está passando, né? Então o discipulado, ele é algo que ele não é fácil, né? Porque a gente fala assim, discipular é a gente juntar um monte de gente e falar só da palavra do Senhor. Tudo bem, faz parte do discipulado isso, né? Mas tem o tete a tete, aquela conversa pessoal que aí a gente vai ter algo mais próximo, né? Porque quando a gente conversa com o público em geral, você fala coisas genéricas ali, que vale para todos, mas quando você tem a proximidade entre um e o outro, você começa a entender a situação de cada um, que cada um está passando, cada um está vivendo, o entendimento que essa pessoa tem. E ali a gente começa a tirar as dúvidas, começa a trabalhar, né? Porque cada um vai ter, de repente, dúvida numa parte, eu não consegui compreender isso. Então isso vai sendo eliminado nessas dúvidas, pode ser presencial, pode ser online, enfim, hoje a tecnologia nos proporciona muitas possibilidades, né? Mas o importante é isso, é essa dedicação desse tempo, das duas partes, né? Tanto do discipulador quanto do discipulado. Os dois têm que querer disponibilizar esse tempo, né? Isso é muito importante, pastor Rogério. Muito importante essa compreensão, né? Porque às vezes a gente pensa em curso de discipulado, que não é ruim, mas não é tudo. Na verdade, o verdadeiro discipulado é chamar para perto, né? É vida na vida. E como disse o pastor Daniel, com muita propriedade, é no corpo mesmo. No corpo, nós temos as maiores alegrias e os nossos maiores desafios. Né? Na vida na comunidade, onde nós congregamos, às vezes você tem alguns conflitos, você aprende a ser tolerante, você aprende a ser perseverante, você aprende a perdoar. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade e o discipulador vai dizer, você tem que perdoar. Você tem que agir assim, aqui você não pode falar assim, você tem que falar, é vida na vida mesmo, né? É o dia a dia você dizendo assim, olha, Jesus agiu desta forma, eu ajo desta forma, agora você tem que se espelhar em nós. Aqui você falou dessa forma, você não pode falar isso. Aqui você fez isso, você não pode fazer isso. Então, é todo esse processo, e como disse o pastor Daniel, como você disse, é vida na vida, né? E como disse o pastor Daniel, é no corpo da igreja, porque é ali que você vai ter as oportunidades, as maiores oportunidades de você viver o evangelho mesmo, né? Porque você vai ver várias situações diferentes, né? Que se você está vivendo isolado, a tendência é que você se afaste. Porque você não, você vive só o seu mundo. Quando você vive na comunidade com a igreja, você vai ver todo um contexto de problemas diversos. Aí, de repente, você vai ver que o seu problema é tão pequeno perto do problema das pessoas, e essa troca de experiência que a igreja nos proporciona é um discipulado. É um discipulado. Né? Ela é um discipulado. E aí nós, como igreja, devemos valorizar esse tipo de discipulado, né? Porque a igreja é um momento onde você tem ali momento confraternização, momento de correção. Nós vamos ter, às vezes, coisas que realmente vai ser contra a nossa vontade. Às vezes nós vamos ouvir uma palavra que vai nos confrontar demais, às vezes você vai sair chateado, às vezes numa pregação, mas depois aquilo ali vai sendo trabalhado no coração e você vai ver que realmente aquilo está certo. Então, enfim, se eu estou sozinho, isolado, eu não vou ter essas possibilidades, né? Nem como discipulado, nem como discipulador. Não tem como se fazer discípulo e nem ser discipulado sozinho. Não tem. É impossível, né? É justamente essa colocação que vocês fizeram agora que eu estava conversando com uma irmã hoje, né? Eu não consigo entender como que uma pessoa que se diz discípulo de Jesus não consegue compreender a fraqueza de alguém inserido no corpo. Como que eu vou expressar os dons, né, que eu tenho dado pelo Espírito Santo de Deus se eu não estou inserido, se eu não estou conectado com o corpo, conectado com a igreja? Então, eu não consigo olhar para uma pessoa que fala que é um discípulo de Jesus, né, como líder de uma igreja, ou de um ministério, ou de uma célula, ou de um estudo bíblico. Eu não consigo ver essa pessoa não compreendendo as pessoas, como o pastor Alessio falou agora, que nós devemos compreender as pessoas, que existem pessoas de diversos pensamentos, diversas características, mas eu, como discípulo de Jesus, eu preciso compreender essas pessoas. Então, se tem alguém na igreja que é discípulo de Jesus e não está compreendendo as pessoas, precisou aprender um pouco mais com Cristo. Não conhece Cristo de verdade. Porque não foi isso que Cristo fez. Cristo ensinou os seus discípulos a enfrentar qualquer dificuldade por amor a Ele.
né? E por amor ao Evangelho de Cristo. Então, eu ainda tenho dificuldade, né? Para formar um líder que não aceita isso, né? Os líderes que a gente forma na igreja, eu preciso ver ele aceitando isso, eu preciso ver ele sendo uma pessoa que está disposto a contribuir com a igreja, independente das circunstâncias que ele vive, né? Que a igreja vive. Então, é importante a gente saber que a gente tem que estar inserido, conectado com a igreja e entender as pessoas, né? A gente até comentou isso em algumas outras lições, né? Que às vezes cada um vai ter o seu tempo, né? Na igreja ali. Às vezes tem pessoas que, de repente, entrou na igreja hoje, daqui uma semana já tem um amadurecimento espiritual grande e assim vai. Outras, de repente, está 30 anos na igreja e ainda não tem o amadurecimento. E nós temos que ter essa leitura, né? Uhum. Temos que ter a calma, a paciência. Porque Jesus foi assim. Jesus foi assim. Teve discípulos ali que foi aprender sobre o evangelho na morte de Jesus, após a morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, né? Então nós temos que ter porque nós na carne nós temos o desejo de julgar, né? Nós queremos ser Deus, né? Julgar. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano é errado, né? Então nós já temos isso. Só que o discipulado é exatamente isso. É nós nos moldarmos, né, nesse ponto de não julgarmos, mas um ponto de ajudarmos aqueles que, se nós como discípulo de Cristo, vemos que algum dos irmãos está fazendo o que é contrário a seguir Cristo, o nosso dever é ver qual a melhor estratégia, a melhor maneira de fazer com que aquele irmão siga aquilo que é certo. E não de jogar pedra nele e querer que ele saia da igreja, né? Exatamente. É isso, pastor? Por isso que o discipulado é maravilhoso, né? É maravilhoso. Ele não é fácil. Não é fácil. Né? Mas o resultado que ele traz fantástico. É maravilhoso. É maravilhoso. Né? Pastor Daniel, a pergunta de número 3 fala sobre bases missionárias, pequenos grupos, sobre células, né? Pastor Rogério é líder de célula, né, Pastor Rogério? Também estou na frente de uma célula aí. Célula Shalom? Shalom. Olha, lá em Canoas. Lá em Canoas. Isso. Eu pertenço à célula Tropa dos Quatro. Olha aí. Dos adolescentes, né? Olha aí. Esse adolescente aí não sei, hein? O pastor Daniel também está com as células lá, né, na Barra do Quaraí. Muito bem. Pastor Daniel, você concorda que as bases missionárias, que são as células, né, são um modelo bíblico de discipulado? Como que as células podem ajudar uma igreja local a cumprir sua missão? Olha, eu acho que devíamos ter uma lição só sobre essa pergunta. Né? Com certeza. Isso é muito maravilhoso, né? Muito bom. Pastor Daniel, por gentileza, querido, ajuda a gente aí na pergunta de número 3. Amém. Graças a Deus temos aí as células, né, as bases missionárias, os pequenos grupos em atividade aí na Convenção Rio Grande do Sul. Nós temos 2 células aqui na Barra do Quaraí. Oi? Célula Resgate, né, que é a célula dos irmãos, e as células das irmãs, né, preparadas para servir, né? Meu Deus. Então, são servos do Senhor Jesus Cristo e servos de Cristo, né? E eu concordo, sim, pastor, que as bases missionárias, elas são um modelo bíblico de discipulado, né? E elas podem, sim, contribuir muito para o crescimento da Igreja de Cristo, né? A missão da Igreja, né? Porque as bases missionárias, ela ajuda no fortalecimento, né? Da comunhão dos discípulos, né? Porque nós temos ali a comunhão, a evangelização e o discipulado, né? Esses são os objetivos das bases missionárias, né? Então, cada novo discípulo que chega para a comunidade, o corpo de Cristo, se ele fizer parte de uma base missionária, certamente ele vai se desenvolver ali na comunhão, que era o que os irmãos faziam ali em Atos, né? Atos capítulo 2 fala que os irmãos, eles estavam todos os dias, de casa em casa, tinham tudo em comum, né? Com alegria, singeleza de coração, estava reunido, e Deus ia acrescentando
dia após dia, o número daqueles que haveriam de ser salvos, né? Então, a base missionária, ela coopera, assim, para o crescimento, né, dos irmãos através do estudo da palavra, o conhecimento da palavra, discipulado, né? Então, são vários benefícios que nós temos na igreja local quando nós temos uma base missionária. Amém. É isso aí, né? E a base, assim como o pastor Daniel colocou ali, a importância dessa base é exatamente assim, você acaba tirando a informalidade, às vezes, que tem na igreja, né? Porque às vezes a pessoa não quer ir na igreja porque já teve problema em outras igrejas, enfim, então, uma série de coisas que as pessoas, artifícios que é utilizado para não ir numa igreja. E numa base você já, provavelmente quando vai ali, a pessoa já conhece alguém, já tem uma certa proximidade. Então essa amizade faz com que essa pessoa vá, e às vezes, eu vou só porque eu sou amigo de fulano. Uhum. Só que aí ali ele já conhece outras pessoas, já começa a conversar um pouco, começa a ver que a igreja é uma coisa boa, não é uma coisa maçante, né, e tal. E ali abre a porta para que depois essa pessoa ela comece a vir para a igreja, né? Mas o importante é que Jesus, quando colocou os discípulos deles ali, por exemplo, eles saíam para fazer as pregações do evangelho e era nas casas, era nos lares, né? Não tinha igreja igual nós temos os templos hoje, até porque não podia ter naquela época, né? Verdade. Os governantes não deixavam naquela época porque queria a glória para eles, né? Então a estratégia que eles achou é essa, vamos fazer um monte de lugar, vamos reunir, vamos comer, vamos conversar, vou falar quem é Jesus, por que ele veio, enfim, assim foi, né? Claro que aí chegou nos tempos modernos, criamos os templos mesmo para poder, já tinha obviamente antigamente os templos, mas aí a igreja cristã também criou os seus templos e hoje nós congregamos obviamente no templo, né? Mas esse princípio não é uma invenção nova, não foi ninguém que inventou isso novo. Jesus é que criou esse esquema de bases, de células, né? Ele mesmo. Então o que nós fizemos foi simplesmente restaurar o que Jesus fez lá. Né? Era o que deveria ter continuado. Aí em algum momento da história nós paramos e agora nós retomamos aquilo que Jesus fazia. Né? E não é só nós, né? Tem outras igrejas, né? Também outras denominações que também trabalha nesse mesmo sistema de células, né? Exatamente. E a gente vê o crescimento da igreja, né? Nós aqui mesmo nós vemos. A Tropa dos Quatro, por exemplo, é uma célula muito frutífera, né? Cada culto que nós temos aqui chega um novo, um adolescente, uma criança que nós nunca vimos, né? Aí eu chego até fico surpreso, falo, esse aqui eu não conheço. A gente vai lá, conversa um pouquinho e tal. Mas olha a importância que tem a célula. Quantas pessoas tem hoje aqui, principalmente a Tropa dos Quatro, que é o que deu um resultado de pessoas de fora mesmo da igreja mais rápido, quantas pessoas que veio através de Jesus, através dessa célula. Que se não fosse essa célula, nós não teríamos essas pessoas aqui conosco. Então a importância que tem. E pastor Rogério e pastor Daniel, eu vejo importância dupla. A primeira nesse sentido, né, que nos dois sentidos que vocês abordaram, né, no sentido coletivo, porque você tem uma célula aqui com irmãs, no caso da Barra do Quaraí, ali com os irmãos, é o grupo menorzinho, né? Sim. A informalidade, porque é muito mais fácil você levar para ali do que levar para a igreja. Aí você está ali, você vai ter 1 hora e meia toda semana. Imagina, aquilo ali vai entrando no coração, daqui a pouco conversa com o outro, dá um conselho espiritual, né? Porque o discipulado nada mais é do que conselhos espirituais a partir da Bíblia. E um vai ajudando o outro, E a hora que alguém lá se converte, aí você vai ter um discipulador dentro da célula que vai chamá-lo e vai dizer assim, eu vou passar tanto o curso mesmo, né? O trilho do discipulado, mas eu vou estar te aconselhando a viver. Então, quando você faz isso de uma forma em células, nas bases missionárias, é muito mais fácil, porque você multiplica a gente, né? Porque senão o pastor Daniel, ele vai ficar sozinho ali de púlpito, discipulando essa igreja, ano após ano, né? O resultado é claro que vai ser bênção, porque é a palavra, mas assim, quando você divide a igreja, 3, 4, 5, o máximo que der de células, e você vai... São 3, 4 igrejas novas, né? Nos lares, né? Exatamente. Exato. O pastor Daniel vai continuar, né? Todo final de semana, toda semana, fazendo o que ele sempre fez, mas
durante a semana ele vai ter discipuladores atuando diretamente nas células lá. É fantástico. E uma coisa que a gente, como célula, não pode ter pressa, né, pastor? É porque às vezes a gente tem de trazer logo ele para a igreja aqui como templo, né? Isso às vezes é um problema, porque às vezes a pessoa ainda não está preparada, ela em si, né? Ela não tem aquela... E às vezes a nossa intenção já é dela estar aqui cultuando. Claro que esse é o principal objetivo que a gente tem ele aqui. Mas o importante é que ele se sinta à vontade na célula. Não vamos queimar etapas. Exato. Não deixa ele curtir a fase da célula e depois ele vai vir para cá. Fazer amizade ali, aprender ali. Exato. Estou dizendo, pastor Rogério, essa 3 aqui tínhamos que ter uma lição só para ela. Com certeza. Então vamos lá. Pastor Daniel, quarta pergunta. Coloca assim, ó. Comente brevemente sobre as 3 abordagens de discipulado apresentada no item 2. Podemos dizer que alguma delas é dispensável? E aí, pastor Daniel? Muito bem. A pergunta diz que é para comentar brevemente, né? Então, existe aí 3 formas na lição. Nenhuma é dispensável. Todas são indispensáveis, né? Nós podemos ter aí a base missionária, que é o pequeno grupo, né? Nós podemos ter estudos bíblicos, que é muito importante, né? Também para o discipulado da igreja, e também o discipulado 1 a 1, né? Então, todas essas formas, né, que nós precisamos usar na igreja, pode ser uma forma, né, da gente estar fazendo como os discípulos de Jesus faziam, né? Como Apolo, como Paulo mesmo, né? Que chegava nas cidades ali e encontrava Priscila, Áquila, encontrou Barnabé. Então ele foi discipulando também 1 a 1, né? Conversando, falando a respeito de Jesus. Os irmãos reuniam de casa em casa, né? Então a gente tem essas 3 formas, né? Todas elas são indispensáveis, não podemos dispensar nenhuma. Pequeno grupo, estudo bíblico, discipulado 1 a 1, onde o discipulado 1 a 1 é aquela conversa, né, igual nós estamos agora, uma conversa informal, né, onde você faz amizade com a pessoa, né, onde você toma um café com a pessoa, né, você toma, aqui no sul toma um chimarrão, né, vai sentar, tomar um chimarrão, né, você vai conversar. Eu já discipulei algumas pessoas conversando sobre futebol com a pessoa, né? Antes de eu conhecer a pessoa, né, eu sabia que a pessoa gostava de futebol, então eu fui lá e sentei, conversei com a pessoa um pouco, fiz amizade, né? Outras pessoas gostam de falar de política, embora a gente não pode discutir muito política, mas ali para fazer amizade, você conversa um pouquinho, cara, concorda com ele alguma coisa ali, né? Então são conversas 1 a 1, né, ali, né? Então, você conversa sobre aí até chegar no momento de você conversar sobre Jesus, né? sobre a sua denominação que você congrega, né? Então, existem essas formas e elas são muito bem-vindas, né? Porque a gente consegue trazer alguém, né, para Cristo que talvez tinha até alguma restrição com os crentes, né? Ou com o pastor, né? Tem muitas pessoas que não gostam dessa nomenclatura, né? E a gente chega de uma forma diferente, acaba ganhando a pessoa, não para nós, né, mas para Cristo. Isso mesmo, né? Amém. Isso é importante, né? Importante. Que eu acho que o pastor Daniel fala exatamente, pastor Rogério, isso que você acabou de dizer. Não ter pressa. Conversa, faz amizade, toma um chimarrão, toma um cafezinho. Se vai conversar sobre futebol, conversa e tal. Cria link, né? Sim. Cria link. Essa pessoa de repente está ali na célula, está no dia a dia, mas não chegou ainda, está no processo. Sim. Aí você tem que ter toda a calma, vai abrindo espaço, né? E aí eu vou usar esse termo assim, porque às vezes a pessoa tem a ideia de que crente é chato. Né? E às vezes alguns crentes são chatos, porque não respeitam, né? Demais, forçam, né? Então vamos com calma, né? Vamos com calma. É isso aí, pastor Daniel. Parabéns, querido. Maravilha. Seguindo aqui sobre aplicando o tema, aí nós já estamos chegando já para a aplicação mesmo, né? São 2 partes. Uma fala sobre promova o discipulado de maneira intencional, isso é importante.
Todos os eventos nossos, todos os programas precisam ser intencionais. Isso é muito importante. E promova o discipulado de maneira contínua também. Isso é muito importante. É um processo, né? Pastor Daniel, a pergunta de número 5 diz assim, ó, reflita com a classe sobre as várias maneiras pelas quais sua igreja pode formar discípulos de Cristo. A pergunta é pessoal, obviamente, mas para a gente poder compartilhar aqui, né, com os irmãos da Escola Bíblica do Sul, você está disposto a servir? Por gentileza, nos ajude. Muito bem, é uma pergunta assim bem pessoal, né? Por que que eu iria negligenciar, né, uma tarefa tão importante para a Igreja de Cristo, né? Então, eu preciso estar disposto a contribuir com a missão, né, com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Porque nós não podemos, em nenhum momento da nossa vida, tratar o discipulado como algo casual. Aqui a lição fala sobre isso, né? Então, seria uma responsabilidade minha como discípulo de Jesus não ter eu esqueci a palavra que eu disse aqui, este compromisso, né? Essa missão. Então, eu estaria me tornando uma pessoa irresponsável se eu não usasse todos os momentos que eu tenho a oportunidade para poder eu falar de Jesus, né? Jesus, ele tinha uma grande multidão ali, né? Mas o que ele fez? Ele escolheu 12, né? Ele escolheu 12 pessoas, né? Então, existem várias maneiras de fazermos discipulado na igreja para Cristo. E nós temos que estar dispostos a fazer de alguma forma, não nos tornar irresponsável. Eu preciso estar disposto, sim. Você precisa estar disposta a servir o Senhor como um discipulador. Amém. Amém, amém. E é interessante, pastor, pegando o link com o que o pastor Daniel falou e com a questão anterior, que a gente tá falando de forçar e tal. Na empresa tem uma pessoa que trabalha lá e a gente conversa às vezes, né? E ele falou assim, cara, conheci agora uma pessoa que é crente e não é chato, né? Porque, tipo assim, não tenta ficar empurrando, né? Eu falei, não, cara, assim, se você me perguntar e me dar a possibilidade de te responder e te falar, com certeza. Sim. Mas agora eu não vou ser invasivo de ficar querendo te empurrar goela abaixo as coisas, né? Agora, agora a resposta que eu vou te dar pode não ser a que você quer ouvir. Mas se você me perguntar, eu vou te falar, né? E com isso a gente vai ganhando essas pessoas. Vai ganhando, exatamente. Né? Então, assim, a gente conversa várias vezes, ele me puxa algumas conversas. Cara, sobre isso. Aí eu vou falando, vou conversando, e no tempo dele. Então eu não fico ali forçando a barra em momento algum. Né? Eu acredito que Deus, no momento certo, né, vai trazer a conversão para essa pessoa, vai trazer um entendimento, ele vai buscar algum... Né? Porque eu acho que esse é o princípio. Né? Eu acho que nós temos que ver as oportunidades e quando elas aparecerem, nós falarmos do Evangelho do Senhor, né? E sem forçar, sem querer espremer a pessoa, né? Porque aquilo que você espreme, né, não vai dar muito certo, né? Às vezes vai só no impulso ali, depois já larga a mão e, né? Quantos a gente viu já acontecer isso, né? Pastor Rogério, antes de você fazer a pergunta de número 5, ainda nessa palavrinha aqui, ó, que o pastor Daniel está falando sobre as várias maneiras, né? Aí eu gostaria de deixar um desafio aqui para você, que está com a gente aqui na Escola Bíblica do Sul, porque tem uma pergunta aqui, ó. Você poderia ser um anfitrião em uma célula, em uma base missionária? Nós já falamos, né, que no Rio Grande do Sul são 3 as opções que todos os promessistas gaúchos, uma dessas opções precisa colocar um xzinho. Sim. Né? Ó, a primeira opção é ser líder de célula. A segunda opção é ser um anfitrião de células. E a terceira é ser um componente de uma célula. Né? Sim. Um desses tem que ser. Um desses tem que ser. Né? Então fica aqui também um desafio para todos nós, né? Todos os promessistas aí, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil. Né? Ó, ou você é líder de uma base missionária, de uma célula, ou você é um anfitrião de uma base missionária ou de uma célula, ou você se engaje numa base missionária, numa célula. Né?
Aí, pastor Alessio, continuando, a pessoa poderia ser um ministrador de um estudo bíblico também, né? Orientar alguém, né? Alguém que está precisando de orientação. Talvez as pessoas falem assim, eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o presbítero, eu vou chamar a diaconisa, o diácono. Não, a pessoa, como discípulo de Jesus, ela pode ajudar alguém, né? Orientar alguém, né? Ali no horário do almoço, do seu trabalho, no intervalo do café, né? Então, são ocasiões que a pessoa pode estar orientando alguém, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito lindo que o pastor fala, né? Sim. Isso tem que ser pulverizado, né? Tem que sair. Claro que a figura do pastor ele vai ser, mas não é só ele também. Sim. Mas é a igreja de Cristo agindo em prol das almas, Sim. né? Nós pegamos assim o próprio Jesus, né? Que era 100% homem, 100% Deus. Ele usou os discípulos, ele preparou pessoas para fazer isso, porque ele sozinho também, como ser humano, ele não conseguiria fazer como ser humano, né? Então ele preparou aqueles 12 discípulos, a partir daqueles lá multiplicou até chegar no dia de hoje, né? Quantos vieram até chegar hoje, né? Verdade. E agora nós temos que preparar os que vão dar continuidade até a volta dele, né? Exatamente. Amém. Então vamos lá, pastor Daniel, a segunda parte aqui, promova o discipulado de maneira contínua. A sexta pergunta ela coloca assim, ó: você concorda que o discipulado é uma atividade contínua e não por temporada? Qual a implicação dessa verdade para o cristão? Então são duas perguntas em uma aí, pastor Daniel. Nos auxilia, por favor. Sim, o discipulado é uma atividade contínua, né? E, inclusive, temos uma promessa de Jesus, né? Que ele estaria conosco todos os dias até o final dos séculos, né? Então, se Jesus está todos os dias até o final do século, a igreja não pode parar. A igreja tem que continuar essa missão, né? Uma missão contínua, quer seja em qualquer lugar, né? Fazer discípulo de Jesus não é uma tarefa de uma gestão, né? Nós estamos na gestão hoje do pastor Alessio, como superintendente do Rio Grande do Sul, pastor Adelmilson como presidente da geral, e outros superintendentes espalhados pelo Brasil. Então, nessa gestão, a minha missão é discipular. Aí, quando chegar uma outra gestão, não, a minha missão é qual que é? Continuar o discipulado. Então, não é para uma gestão ou para uma época, é para todas as épocas, né? O discipulado, ele não para, né? Ele implica em movimento contínuo. A igreja tem que estar sempre movimentando, movimento contínuo, né? Quer seja nas celas, no estudo bíblico, no tédio a tédio ali, né? Pessoa a pessoa, quer seja no culto de domingo, no culto de sábado, na escola bíblica, né? Na fila do banco, na fila do supermercado. Hoje não tem fila de INSS mais, né? Mas na fila do posto de saúde, né? Então, em qualquer lugar, tem que ser uma ação contínua, eu não posso parar de discipular, porque Jesus falou que até o final do século. Amém. Amém, amém. Isso aí é igual comida, né? É igual comer. A gente para de comer? Não para de comer. Nós estamos alimentando sempre, né? Temos que comer. Por que nós comemos? Porque nós precisamos manter a nossa carne aqui, porque senão morremos, né? E para manter o espírito, né? Para manter, precisamos de alimentar. É contínuo, né? Não pode parar nunca. O discipulado, ele é contínuo, né? Eu posso estar discipulando alguém e vou estar sendo discipulado também. É contínuo, não para nunca. Hoje eu sou um discípulo e não aprendo mais nada, já aprendi tudo. Não existe. Não. Né? A vida inteira nós vamos passar ela até a volta de Cristo, nós vamos estar aprendendo. Pastor Rogério, eu acho que é bem interessante quando o que você está dizendo que o pastor Daniel nos ensinou agora, sobre essa perseverança mesmo, né? É Jesus que vai discipular 12, depois você vai ter os 70, depois você vai ter a grande comissão. A tarefa da grande comissão que Jesus deu é uma tarefa inacabada. Ela não acabou ainda. Essas pessoas dormiram em Cristo, outros surgiram e outros foram dormindo e outros surgiram, mas a missão que Jesus deu, a grande comissão de 2000 anos atrás, é uma tarefa inacabada. Sim. E dessa tarefa que ele deu, o pastor Rogério faz parte, o pastor Daniel faz parte, o pastor Alessio faz parte, os irmãos não estão vendo o Michael que está aqui com a gente, Sim. mas ele faz parte.
não é? Sim. Nós fazemos parte. Então, assim, nós não temos a opção de não evangelizarmos e de não discipularmos. Você vai evangelizando e discipulando, você vai evangelizando e discipulando, porque todos nós Sim. fazemos parte daquela grande comissão que Exatamente. tem uma tarefa inacabada. A hora que ela acabar a tarefa é que Cristo volta. Sim. Enquanto ele não voltou, é porque ainda nós estamos aí. A tarefa continua. Continua. E para quem está nos ouvindo também, é missão também de quem está ouvindo, Exatamente. né? Principalmente agora que ouviu, né? Agora sabe que também, ó, a missão, ela é de todos nós. Todos nós temos que continuar essa missão. Jesus deixou ela, né, como o pastor Alex colocou, ela foi inacabada, né? Ela é inacabada não porque Jesus não poderia, mas porque ele nos deixou ela. Ele nos incumbiu de levar esse evangelho. Então é missão nossa, sua, né, de levar esse evangelho, né, pastor Alex? Exatamente. Amém. Amém. Pastor Daniel, muitíssimo obrigado. Muito bom tê-lo aqui com a gente, um companheirão aí, né? Muito. Sempre nos ajudando, sempre abençoando aqui, né? Sempre nos auxiliando, com toda certeza. Amém. Pastor Daniel, por gentileza, então, querido, eu vou pedir ainda para que você faça uma oração, né? Pedindo a bênção de Deus, para que tudo que foi ensinado aqui foi muita coisa boa, né? Que isso entre no coração de todos os alunos, né? São centenas, às vezes são milhares de pessoas que têm acesso a esse conteúdo, né? Que isso entre na mente, mas venha para o coração e transforme em fé, em atitude mesmo, que nós tenhamos centenas, milhares e milhares de promessistas no Brasil e fora do Brasil, todos envolvidos todos os dias com as nossas células, bases missionárias, pequenos grupos, com o discipulado, que nós façamos e que possamos dar a nossa contribuição, né? Relevante contribuição para o reino de Deus nesse tempo. Amém. Pastor Daniel, por gentileza, meu querido, faça uma oração nesse sentido. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, neste momento de oração, é momento de gratidão a Ti também, por esta oportunidade de poder transmitir esta palavra nesta noite, juntamente com os pastores presentes, pastor Rogério, pastor Alessio. Obrigado por nos dar a oportunidade de chegar no lar daqueles que acompanham esta transmissão. Eu te agradeço, meu Deus, e peço que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre este projeto, sobre este ministério, e que este ministério seja um ministério sempre, ó Pai eterno, amparado pelas tuas poderosas mãos, que ela possa estar debaixo das tuas poderosas mãos. Este projeto é um projeto que nasceu no coração apenas com intenções humanas, mas creio que é a intenção do Senhor para levar esta palavra para muitos lugares, para muitos lares, para muitos corações. E neste momento, eu oro também, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos e amigos que neste momento estão orando também juntamente comigo, juntamente com os pastores. Eu oro, Pai eterno, pedindo que eles sejam alcançados pelas tuas mãos, aonde estiverem agora, seja qual for a sua necessidade, seja qual for o seu pedido, seja qual for, ó Pai eterno, aquilo que eles estão necessitando neste momento. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer com que eles recebam a tua bênção, eles sejam alcançados pela tua poderosa mão, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, né? Amém. Bênção, né? Mais um estudo. Mais um estudo. É isso aí. Pastor Daniel, muitíssimo obrigado, querido. Que Deus abençoe. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Por gentileza, deixe o nosso abraço à missionária Inácia, aos irmãos da Barra do Quaraí, aos irmãos de Belo União. É sempre uma alegria muito grande tê-lo aqui e a nossa gratidão. Amém. Eu que agradeço por essa oportunidade também e deixo aqui o meu abraço também para todos os nossos irmãos da Convenção Rio Grande do Sul e aos irmãos que estão espalhados aí por todo o nosso Brasil e quem sabe até fora do Brasil, né? Que tem acesso aqui a esta mídia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um e peço que vocês continuem aí nos prestigiando, né? E orando também em nosso favor. Muito obrigado a todos, um abraço especial e aos irmãos aqui da Barra do Quaraí, aos irmãos de Belo União e aos irmãos que estão espalhados por todos os lugares. Um abraço forte, Deus abençoe. Amém. Amém. Pastor Rogério, obrigado, querido. Eu que agradeço aí o pastor Daniel, mais uma vez aí, pastor, pelo
a disponibilidade do tempo do senhor aí, pastor Alessio também, muito obrigado aí pela companhia. Pastor Rogério, que é o diretor da TV Promessa RS. Estamos na luta. Estamos aí, estamos juntos. E a você, meu irmão, você, minha irmã, nossa gratidão, por gentileza, compartilhe o link. Olha quanta informação, quanto agir de Deus, ensinamentos profundos, né, que foram transmitidos aqui, que podem abençoar muitas vidas. Compartilhe o nosso link, não se esqueça, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Lembrando que aos sábados pela manhã nós temos o culto ao vivo da Promessa 65, né? Também aqui no canal. Exatamente. 10 horas, em ponto. 10 horas, pontualmente às 10 horas. Você está convidado, você é o nosso convidado. Muitíssimo obrigado a todos. Fique com Deus.